Cartago de lenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vidi, vec. Fabum esse suae cenque fortunae. Ceterum, Centheo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 143º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para os nossos apoiadores. Os nossos Augustos, Nicolás e Lucas Prandi. Os nossos Césares, César Casolari, Felipe Ferri, Ricardo Alves, Vanderlan Alves e Uribase. Os nossos senadores Alano Aleixo, Henrique Vendramini, Leandro Spitzer, João Gise e Felipe Lima. Um salve também para Eleazar Pechel Alves, que fez uma contribuição generosa pelo Pix, e fica aqui o meu muito obrigado. E você que gosta desse projeto, que gosta deste trabalho, por favor, faça uma doação via Pix, se cadastra ali no Apoia-se, ou se não puder contribuir financeiramente, deixa um comentário, segue a gente nas plataformas de podcast aí, comenta, o que isso tudo ajuda a gente a ser mais indicado pela plataforma e assim crescer o nosso público. Dito isso, vamos para o nosso recapitulando. Bom pessoal, no último episódio vimos a Batalha de Teutoburgo, um desastre completo que chacoalha as estruturas romanas, onde 3 legiões foram completamente aniquiladas. E bora para o episódio de hoje repercutir um pouco mais sobre esse desastre e voltar lá para Roma e ver como está o Augusto e as coisas por lá. Roma, 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 nua e crua. Muito bem, pessoal. Queria aqui começando refletindo ainda sobre o desastre aí de Teutoburgo. Depois vamos voltar para Roma, vamos lá de volta com Augusto, que está envelhecendo e a gente não pode deixar ele muito tempo desacompanhado. Bom, a gente já discutiu aqui um pouco sobre as motivações do Armínio, né? Ou Hermann, sei lá, na língua que eles falavam, germânico lá na época. As motivações dele ter traído, né? Que tudo indica que ele queria se consolidar ali como um rei, imperador da Germânia. Mas uma coisa era unir as tribos germânicas para expulsar um invasor externo, né? Para expulsar os romanos. Outra coisa era juntar essas tribos para governá-las. E basicamente ali a união dos povos germânicos vai acabar assim que as legiões morrerem. Já vão voltar as tretas com tudo. Bom, a gente vai refletir mais sobre isso e mais pra frente vai voltar aí com expedições punitivas dos romanos lá na Germânia. Vamos poder voltar com Armínio e sua família, mas vou deixar isso um pouco mais pro futuro. E eu quero aqui dividir um outro ponto com vocês, que fazendo a pesquisa aqui para chamar essa mini saga aqui da Floresta de Teutoburgo, eu me deparei ali com um autor inglês que cita o Armínio, né, como a causa da língua inglesa existir. Porque a língua inglesa é de origem anglo-saxã, que é um povo germânico, e se Roma tivesse ali de fato dominado a Germânia, ela provavelmente romanizaria a área e a língua germânica ali seria suplantada por alguma versão do latim, alguma língua romanizada. Me deparar com esse autor que faz essa argumentação, né, eu lembrei de um livro que eu li faz uns 20 anos, Código da Vinci, foi um sucesso ali no meados dos anos 2000,
Tinha um personagem na história, se eu me lembro bem, era um vilão da história, né, que ele disse que a única língua que não foi corrompida pelo latim, ali era crítica mais à Igreja Católica, né, que mantém o latim vivo e consolidação ali da Europa, o Sacro Império Romano Germânico. Então, mais pra frente, aí depois que Roma cair, os povos germânicos conquistarem Roma, eles vão acabar, entre aspas, aqui se tornando Roma. A gente vai ter lá Carlos Magno, né, o começo da Idade Média ali, com os germânicos tentando ser romanos. E os anglo-saxões, como eles foram lá, invadiram as Ilhas Britânicas, eles se isolaram dessa romanização aí da Germânia após a queda do Império. Então, ela disse que foi a única língua que ficou pura da influência da igreja, etc. E foi um ponto interessante aí que eu queria dividir com vocês, que se você não gosta de estudar inglês, se você odeia quando tem que estudar inglês, culpem o Armínio, culpa dele. Um outro ponto interessante aí é que lá no século passado, com o surgimento ali do nacionalismo germânico que acaba por gerar as duas guerras mundiais ali, né? Imagine o que aconteceu, mas o nosso Armínio, ou Hermann, né? Ele virou um símbolo nacional ali dos germânicos daquela época e foi retratado como a prova da superioridade dos alemães, dos germânicos, frente aos povos decadentes, latinos e etc. Então, mais um pontinho aí que a gente também pode colocar na conta do Armínio, as duas guerras mundiais. Brincadeira, pessoal, é uma reflexão interessante e eu queria aqui dividir com vocês. Bom, então agora já difamei aqui o meu lado ítalo-latino, fez eu difamar o Armínio, que causou as guerras e deixou a língua inglesa dominar o mundo, então vamos culpar ele, mas bora seguir aqui, bora voltar para Roma e ver o que tá pegando por lá. Mamma mia! È Bruno! No podcast Roma nua e crua! Bom, já citei, né, no próprio episódio passado que essa guerra teve um impacto muito forte ali no Augusto, e ele vai entrar num período de luto forte ali por causa disso, não vai fazer a barba, vai ter aí ao longo do resto da sua vida ataques esporádicos de insanidade, começar a gritar. Quintili Vario, cadê minhas legiões? Quintili Vari, Legione Rede. Bom, além disso, a gente também veio acompanhando aí nos episódios, antes de entrar na Batalha de Teutoburgo, que o Augusto teve alguns anos difíceis aí, né? O Tibério que se autoexila, descobre que a filha é uma Quenga e exila ela. Os dois dos seus netos e filhos adotivos deles, né? Eles eram netos de sangue, mas foram adotados pelo Augusto e era eles que ele estava preparando para tocar o Império. Eles também morrem. Então o Augusto, assim, apesar de toda a conquista, tá tendo um fim de vida bem difícil. E essa derrota em Teutoburgo aí vai ser, né, mais uma desgraça que se abate aí sobre Augusto, e ele acaba por tomar isso como um sinal divino, que ele tá querendo expandir demais, e que ele já conquistou demais, e ele agora então abandona esse processo de expansão aí para a Germânia, abandona a ideia de levar as fronteiras do Império até o rio Danúbio e o rio Elba. Ele decide manter as fronteiras ali no rio Reno, a divisa ali entre a Gália e a Germânia. Ele fortifica ali aquela região e se prepara agora de vez para seu último grande feito, que será a transição de poder. Bom, então só para dar um contexto aqui, né, a derrota de Teutoburgo acontece no ano 9 depois de Cristo e o imperador Augusto aí já estava com mais de 70 anos, então já está aqui no fim da vida, né? Vou dar um spoiler aqui, ele vai morrer no ano 14 depois de Cristo, então ele tem basicamente aí mais 5 anos de vida e ele pretende solidificar ali o seu regime, o seu governo, porque ele está há quase 4 décadas aí no poder, então ele conseguiu consolidar e hoje Roma em si é muito ligada ao Augusto, mas como a gente viu aqui, antes dele ter esse controle total, a gente teve basicamente aí 4 guerras civis, uma atrás da outra por controle, e haviam grandes chances do Império entrar numa nova guerra civil assim que o Augusto batesse as botas.
E quem vem acompanhando aqui o podcast, né, sabe que o Augusto sempre se preocupou com essa transição, sempre quis ter ali uma série de possíveis herdeiros no caminho, né? O Tibério, o Druso, o Marcelo, seu sobrinho. Marcelo, caralho, enfia o pastelão no... Depois os 2 netos / filhos ali que foram adotados. E no final foi todo mundo morrendo, sobrou basicamente ali o Tibério, que o Augusto também o adota depois que o Tibério volta do exílio, tem um casamento com a Júlia anulado, e ele é formalmente adotado pelo Augusto, né? Lembrando que o Tibério era enteado do Augusto, ou seja, o Augusto casou com a Lívia, né, que já tinha 2 filhos, o Tibério e o Druso. O Druso já morreu, o Tibério está vivo e foi adotado pelo Augusto. Não só adotado, como também recebeu ali, vou dizer assim, poderes imperiais e basicamente tem os mesmos poderes ali dentro do Império que o Augusto, e já vinha atuando ali como co-imperador há algum tempo. E lembrando ali que durante a adoção do Tibério, né, teve uma condição que o Augusto colocou, que foi o Tibério adotar o seu sobrinho, né, o filho do Druso, o Germânico. E por que disso? Como eu falei, o Augusto, né, tinha esses 2 enteados aí, o Tibério e o Druso. Os 2 não eram ligados consanguíneos com eles, não tinham uma ligação sanguínea. Porém, o Druso casou com uma sobrinha do Augusto e teve um filho Germânico, então foi adotado pelo Tibério. Essa foi a condição. Então Augusto adotou seu enteado, o enteado adotou o seu sobrinho, e o sobrinho, né, o Germânico, tinha uma ligação sanguínea com Augusto. E a ideia do Augusto era que o Tibério ali esquentasse o banco, assim que ele batesse as botas, o Germânico assumiria e voltaria ali a dinastia Júlio-Claudiana, o sangue Júlio-Claudiano, né, a dominar a cena. Bom, então, assim, do ano 9, principalmente em diante, né, já o Augusto divide ali o Império, né, tocar o Império, administrar o Império com o Tibério e com o Germânico, principalmente o Tibério, né, que já vinha atuando como um co-imperador, e agora, principalmente depois da Batalha de Teutoburgo, ele basicamente ali se ausenta de tocar o Império e deixa na conta dos 2 ali. Eles são agora o retrato da Casa Imperial. Isso já começa a ter algumas mudanças acontecendo ali na política romana, na vida romana, porque o Augusto, ele consolidou o poder, mas ele, de certa forma ali, uma vez bem estabelecido, ele deu um bom grau de liberdade até para os, vou dizer assim, os inimigos políticos. Lógico que ele, quando conquista o poder, enche o Senado, coloca só os comparsas ali nas posições mais importantes, mas, né, essas 4 guerras civis que veio tendo aí, desde o Mário do Sula, depois com o Júlio César, depois ali do Segundo Triunvirato, contra os libertadores, e posteriormente, né, o Segundo Triunvirato quebra e luta entre si ali, o Augusto com o Marco Antônio. Mas o que eu quero dizer é que essas famílias que lutavam aí pelo poder e dividiam Roma, né, porque não eram apenas eles lutando, eles realmente forçavam todo mundo a tomar lado e dividir ali, como dizer, as facções ali que tocavam o Império. Mas essas pessoas vinham lá desde, né, geralmente esses nomes mais conhecidos são pessoas, né, os patrícios, que já vinham lá desde o começo, desde a época da fundação, vinham com seus descendentes ali, era uma espécie de nobreza, ou mesmo os populares que ascenderam também, que já tinham longa história. O que eu quero dizer com isso é que essas pessoas, o próprio Cícero, o Cássio, o Bruto, o Sula, todas essas pessoas aí que de alguma forma desafiaram a dinastia juliana, e eles eram pessoas ainda de renome em Roma, então haviam historiadores escrevendo sobre essas pessoas e, assim, escrevendo os feitos que eles tiveram, vangloriando essas pessoas, colocando elas numa boa luz, ou pessoas que escreviam a história, né, ou dizer assim, como jornalistas, professores. Então esses nomes ainda eram falados, e bem falados em Roma, e publicizados, e o Augusto deixava isso rolar, porque a cabeça dele era, contanto que eu esteja no poder, deixa a galera falar o que quiser, né, e até podiam se fazer sátiras contra o Augusto, ou falar mal. Ele não era um cara que perseguia as pessoas ali pelo que pensavam ou falavam. Ele, vou dizer assim, tinha um bom grau de liberdade de expressão em Roma, sob o controle de Augusto. Porém, assim que Tibério vai assumindo mais o controle e o Augusto saindo mais de cena, o que acontece é que esse regime começa a ficar muito mais opressor, muito mais
fechado, né? E agora críticas ao regime, críticas ao Augusto começa a ser visto já como traição, ou começa a pegar muito mal, entendeu? Então já vai mudando um pouco do clima, tendo um pouco mais a cara do Tibério, porque o Augusto era um cara muito confiante, muito dono de si, muito articulado, enquanto o Tibério, apesar de ser um bom soldado, um bom administrador, ele era um cara, como eu posso dizer assim, mais tímido, sem um gravitas, então ele era um cara menos confiante e via ameaças por todo lado e não lidava tão bem com elas quanto o Augusto. Então quero pontuar aqui nessa transição que já começa a mudar um pouco a dinâmica do Império. Outro ponto aí, só para fechar aqui, era que o Augusto, ele queria e quis e manteve a fachada da República durante todo o seu regime. Ali em nenhum momento ele falou: não, agora não é mais República, somos Império. Pelo contrário, ele fazia o máximo possível para fingir Que não sou imperador, não, tá tudo normal aqui, tem cônsules, a gente tá elegendo cônsules todo ano, os edis, os pretores e todos os cargos magistrados aí são eleitos, continua tudo igual, né, o Senado tá tocando as coisas, é tudo uma república, eu tô aqui no topo, mas é só, não olhe pra mim, né, a república tá funcionando e tá uma maravilha. E, né, como eu falei, quem tinha poder para combatê-lo já ficou pelo caminho ali nas guerras civis, ou se dobrou e foi pro lado do Augusto, ou acabou de alguma forma sendo eliminado, ou assassinado, ou morreu durante as guerras, ou se exilou, mas não é alguém que tem mais controle nas mãos. E tirando a elite ali que poderia armar alguma coisa contra o Augusto, o que sobrou eram os populares que amavam o Augusto. Augusto era um cara que nunca deixou faltar nada em Roma, tirava dinheiro do bolso dele sempre que precisava para cobrir qualquer coisa, qualquer desastre, fez obras aí de infraestrutura que transformaram completamente Roma e o Império como um todo, né? Quando a gente pensa ali naquele esplendor de Roma, naqueles edifícios maravilhosos, naquela infraestrutura, tudo isso acontece sob o domínio de Augusto, e o povão que passou ali basicamente o século antes do Augusto, quase que em guerra civil constante, sempre na míngua, sempre lutando pela sobrevivência, com Augusto vivia ali os frutos de viver no maior império. Bom, pessoal, então fechando aqui o episódio, o Augusto sabe que tá chegando a sua hora. Augusto! Pode esperar! A sua hora vai chegar! Augusto! Pode esperar! Teve mais um trauma ali com essa derrota de Teutoburgo. Resolveu então fechar para balanço, vou chamar assim, e se dedicar ao seu último grande feito, que vai ser fazer uma transição suave, e a gente vai discutir um pouco mais disso no episódio. Vale ressaltar também que ele se isola para escrever, como se fosse um livro dele, algo como Os Feitos do Divino Augusto, alguma coisa assim que ele escreve. Esse livro se perdeu aí na história, mas alguns fragmentos dele foram recuperados e é possível a gente ver. Acho que o livro completo não existe, mas é interessante o que ele escreve sobre os seus feitos, sobre as coisas que ele, nas províncias que ele trouxe, as reformas que ele fez, como ele mudou o Estado romano, o que orgulha ele. E ele foi bem, assim, eu não li esse livro, então assim, tô dizendo que eu ouvi de outras pessoas falando, para ser bem sincero, mas até onde eu sei a respeito, ele foi bem direto e franco sobre tudo o que aconteceu ali. Claro, deixou de fora as coisas mais danosas a ele, como as proscrições ali durante o segundo triunvirato, algumas coisas que ele fez que não eram muito bonitas, vou chamar assim, ele deixa de fora, mas de resto ele é bem fiel à história. Também vai dedicar aí os últimos tempos da vida para fazer o seu memoir aí, o seu livro de memórias. E pessoal, basicamente é isso no episódio de hoje. Semana que vem veremos um pouco mais sobre a transição do primeiro para o segundo imperador e todas as implicações que teremos com isso. Beleza, pessoal? Hoje é um episódio um pouco mais curto, mas espero que tenham gostado, porque por hoje é só. Fique com a gente e até!